E aí, amigas, bem-vindas ao meu segundo vídeo aqui do meu canal no YouTube. E tô num lugar que é muito especial, que é na minha igreja local. Nesse cantinho aqui tem o piano. Esse lugar é um lugar muito especial para mim, já que eu vou estar falando a respeito de algo tão profundo no meu coração. Tem que ser num lugar também que marque experiências profundas, como esse lugar aqui. Eu andei pensando muito sobre o que eu gravaria aqui para vocês e cheguei à conclusão, como eu tenho gravado bastante coisas sobre isso lá no Instagram, eu decidi que eu vou falar a respeito da minha experiência com o luto. Vou contar um pouco para vocês como que foi e como que tem sido vivenciar esse luto com o falecimento do meu irmão mais velho, pastor Michel. Talvez você não me siga lá no meu Instagram, então quem sabe você chegou agora, não tá entendendo direito do que eu tô falando. Se quiser saber mais fundo, vou dar uma pincelada aqui, mas você pode estar me seguindo no Instagram para você conhecer melhor a minha história. No início do ano de 2020, eu e o Vinícius fomos ungidos a pastores e o Michel com a sua família foi para a cidade de Pantano Grande, Rio Grande do Sul, realizar o sonho dele, que era voltar a morar lá, pregar o evangelho por lá. Deus foi fazendo muitas coisas lindas lá, me dava para ver assim que tava dando muito fruto. Deus estava escrevendo uma história assim muito linda. Mesmo com a pandemia, a gente via um mover de Deus muito bonito sobre a nossa igreja. Agora eu vou entrar na história mesmo, tá? Dia 13 de março de 2021, eu e o Vinícius completamos 1 ano de casados e a gente foi em um hotel em Nova Veneza. O Vinícius fez uma surpresa para mim, a gente teve, eu acho que 1 ou 2 dias lá. Quando a gente estava saindo do hotel, naquela mesma semana, o Vinícius teria com o pai uma viagem para o Rio Grande do Sul para sentar com o Michel e fazer uma reunião. Só que quando a gente for dar o check-out do hotel, a gente recebeu uma mensagem da minha mãe dizendo assim: Vini, mudança de planos. Tu não precisa ir para Pantano Grande porque eu e o Ademir estamos indo para lá. Daí a gente não entendeu nada. E aí ela falou assim: o Michel e toda a família testaram positivo para Covid. Nós estamos indo para lá. E daí na hora me bateu um desespero muito grande. Que eu falei assim: mãe, o que a senhora tá indo fazer lá se eles testaram positivo? A gente ficou desesperada. Aí depois a gente ficou sabendo, tudo que ao mesmo tempo, que estava tendo uma crise muito grande na saúde do Rio Grande do Sul, com muita gente testando positivo. Na cidade de Pantano Grande, que é uma cidade pequenininha, muita gente testando positivo. Eu tava assim desesperada porque eu não tava, pra ser bem sincera pra vocês, eu não tava nem preocupada com meu irmão, nem com a esposa dele, nem com as crianças, porque na minha cabeça não teria perigo nenhum. Eu tava preocupada, eu tava aflita com os meus pais por serem do grupo de risco da terceira idade. 20 dias antes, mais ou menos, o meu irmão tinha fechado um negócio de um sítio, ele tinha comprado um sítio. Então, os meus pais foram pro sítio e a minha mãe queria cuidar das crianças, das 3 crianças do meu irmão. Só que daí, no meio disso tudo, ele descobriu que a filha mais velha, a Gabi, também tinha testado positivo para Covid. Um amigo nosso que estava lá como missionário na época, o Pedro, que teve contato com meu pai e minha mãe, também testou positivo depois de uns 2 dias, eu acho. Então vocês pensem no meu desespero, no desespero de todos os nossos irmãos aqui da diretoria da igreja que estavam a par da situação. Quando o Michel descobriu que a Gabi testou positivo, ele quis cancelar o plano e não deixar o Samuel e o Ben com a mãe. Esse foi o último dia que a minha mãe viu o Michel em vida, porque ele parou com o carro lá na frente do sítio dizendo assim: mãe, eu não vou deixar as crianças com a senhora porque a Gabi também testou positivo, volta para Santa Catarina, não fica aqui, tá muito perigoso. Só que a minha mãe, Deus falou com ela antes dela ir para o Rio Grande do Sul. Deus disse que ela deveria cuidar da geração de Samuel. Então ela falou: meu filho, vai para casa, deixa as crianças aqui comigo, porque eu vou cuidar da geração de Samuel. Foi isso que Deus me falou.
E foi dessa forma que eles se despediram. Eu acho que depois de uns 2 dias desse dia, o meu irmão foi pro hospital, ficou lá internado. E aí começou a verdadeira batalha, sabe? Já entrou, eu acho que com 40% do pulmão dele comprometido, da igreja orando, pessoas do Brasil inteiro orando. Tio meu conseguiu um contato com uma enfermeira lá que via o Michel o tempo todo, então tava todo mundo muito otimista. Até os enfermeiros, os médicos, porque ele era jovem, sabe? Os médicos diziam que ele era muito obediente, muito colaborativo, que tudo que os médicos pediam ele fazia. Então, assim, tava todo mundo com muita esperança. E nesses dias, ele ficou acho que uns 4 dias ao todo. Eu e o meu marido em casa, eu me lembro que a gente só jejuava e orava. Eu me lembro que um dia em jejum Deus falou muito comigo e toda a passagem da Bíblia que eu abria vinha versículos de morte, de fim de ciclo, de encerramento de um tempo. Eu ficava muito confusa com aquilo, muito. Deus falava e eu rejeitava toda e qualquer palavra sobre isso. No dia do falecimento dele, ele apresentou um quadro de melhora. Eu e o meu marido, daí lembro que a gente já estava há muito tempo sem comer. Meu marido foi no mercado pra gente fazer alguma coisa pra gente entregar o jejum. E quando o Vinícius volta do mercado, eu já tô desesperada em casa porque a gente recebeu uma mensagem da Fran e ela dizia que o Michel estava tendo falência respiratória. Eu só sei que Deus já estava falando com ela, que ela já estava ciente de que ele estava indo embora. E aí me bate um desespero e a gente começa a orar dentro de casa, eu e o Vinícius, desesperadamente, aos berros. E depois de alguns minutos ela envia que acabou, que não tem mais o que fazer. E eu me lembro que um primo meu mandou ali meus pêsames, e quando eu li aquele meus pêsames, eu fiquei muito braba, porque eu falei assim, não, como assim meus pêsames? A gente tem que continuar orando, Aí, depois eu larguei o celular e eu fui pro nosso quarto, assim, que tinha uma vista da janela, era só campo, mato e o céu. E eu comecei a olhar para aquele céu e declarar, volta, Michel, e Deus me mostrou o Michel indo ao encontro dele. Michel em pé indo ao encontro dele. E eu assim, gente, no meu estado de negação, a primeira fase do luto é a negação. Eu pensei assim, ó, Vini, Michel tá tendo uma experiência com Deus e ele tá voltando. Ele vai voltar. Deus tá mostrando pra ele algo muito lindo lá no céu e ele vai voltar pra nos contar. Isso. Ai, o Michel tá vendo a glória de Deus. Volta, Michel, volta. Daí, passou alguns minutos. O Vinícius falou assim, Gê, a gente tem que ir pra lá. Eu arrumei as malas em 5 minutos. 5 minutos a gente tava dentro do carro. E eu fui na viagem orando pra ele ressuscitar. E aí, me lembro que já tava rolando nas redes sociais. A Fran, que era minha cunhada na época, postou que ele tinha partido. E aí as pessoas nos grupos da igreja estavam perguntando se aquilo era verdade. Que eu e o Vinícius ficamos em silêncio. E aí um amigo nosso, o Gabriel, nos ligou perguntando se era verdade mesmo. E aí o Vinícius falou assim, Gabriel, posta nos grupos, porque a G não tem condição. Eu não queria postar. Quem cuida das redes sociais da igreja sou eu. Quem dá todos os avisos nos grupos sou eu, mas eu não queria. Porque eu sentia que se eu avisasse, eu estava aceitando aquilo, eu estava aceitando a morte dele e eu não queria aceitar. Eu só sei dizer que depois disso, eu entendi que a minha oração tinha que mudar. Daí eu comecei a orar, Senhor, me dá força pra mim. Pra vocês entenderem, é muito longe da cidade. Por causa do Covid, o velório foi às pressas, a gente não chegou a tempo do velório. Eu coloquei, gente, uma armadura em mim. Pensei assim, ó, eu preciso ser forte pelo meu pai, pela minha mãe, eu preciso. E daí quando eu cheguei lá, o pai tava num quarto escuro lá no sítio e chorando muito. E eu já cheguei assim, pai, olha pra mim. Deus tem uma obra para isso tudo, Deus está com a gente. A nossa história não acaba aqui, a sua história não acaba aqui. E eu comecei a profetizar. E aí ele começou a orar junto comigo e começou a erguer a voz dele em oração, em adoração. E foi a noite mais difícil da nossa vida. O quarto que o pai e a mãe estavam dormindo não tinha porta, era só uma cortina. E eu e o Vinícius estávamos no quarto do lado, num colchão, dormindo com Benjamin e com Samuel.
toda vez que a minha mãe acordava chorando, que foi a noite toda, eu levantava e eu ia até o quarto. E eu me lembro que ela estava tão magrinha, a mãe estava tão magra, ela emagreceu bastante nesse período. Acho que de tanto que ela jejuou, de tanto que ela orou, que eu tinha a impressão de que eu conseguia colocar ela no meu colo, parecia um bebê que eu colocava no meu colo para fazer dormir de novo. A noite toda é isso. Aquele revezamento, uma hora o pai acordava chorando, outra hora ela, uma hora o pai, outra hora ela. E daí no outro dia eu peguei e falei assim, Vinícius, vamos arrumar esse sítio. Nós vamos ficar aqui por bons dias, a gente tem que deixar tudo ajeitado. Fomos ajeitando, o pai foi nos ajudando no outro dia de manhã. Eu me lembro que em vários momentos estava lá o pai me ajudando a varrer, daqui a pouco parava, caía no choro. E ver o pai daquele jeito assim, era horrível. Nesse dia teve um fato que me marcou demais. Foi o Benjamin brincando e ele assim, por que eu vou estar chorando? E aí o Samuel estava do lado dele e falou assim, eu vou estar chorando porque o nosso papai morreu. Eu sabia que Deus seria o pai deles, eu sabia, mas o luto, essa dor é um convite para você colocar em prática a palavra, mesmo quando você não está crendo. Durante todos aqueles dias, eu parecia Davi, Senhor, por que me desamparaste? Sabe quando Davi termina o livro de Salmo, mas eu ainda louvarei ao Senhor? A minha oração começava com, meu Deus, o Senhor deve ter esquecido da gente. E no final eu tinha que corrigir a minha oração. Não, Senhor, eu sei que o Senhor ainda está aqui, eu sei que o Senhor não esqueceu, eu sei que o Senhor é soberano. Tem tanta coisa que eu poderia citar para vocês, que nós vivemos lá. Eu me lembro que um mês depois, mais ou menos, foi a Páscoa, e eu e o Vinícius voltamos para Santa Catarina para ajeitar as coisas da igreja. Eu me lembro que os irmãos mandaram, o Jaguaruna, Pantano Grande, Araranguá, mandaram tanto presente, tanta cartinha de carinho, que era uma mesa, lá no sítio tinha uma mesa de madeira enorme, era em cima da mesa e embaixo da mesa de chocolate e de presente para as crianças, de bolacha, chips, cartinha, presentinho para nossa família. Então assim, eu me lembro que ao mesmo tempo que foi muito doloroso, Deus, ele usou tanta gente para nos abraçar, para cuidar da gente, para se preocupar. A gente provou tanto, como família, da bondade, do amor de Deus. A gente poderia se sentir sozinho, mas Deus sempre mandava alguém para dizer assim, vocês não estão sozinhos. Então o luto nos levou como família a um lugar mais profundo em Deus, a um nível mais íntimo de Deus, que se o Michel não tivesse partido, a gente não saberia, a gente não vivenciaria e a gente não conheceria esse aspecto da revelação, do caráter, da bondade de Deus. Teve um dia também, esse dia marcou a minha história, marcou a minha vida, porque em muitos momentos lá dentro do sítio, após o falecimento, eu coloquei em dúvida aquela experiência que eu tive com Deus lá na minha casa. Teve um dia que o Vini foi com a Fran até o hospital onde o Michel faleceu, pegar o atestado de óbito. O atestado de óbito mostra o horário que o Michel faleceu. E foi bem naquele horário que encaixa o áudio que a Fran manda e que nós começamos a intensificar nossas orações junto com a nossa família, todo mundo orando. Depois mostra que ele volta, ele morreu, ele ressuscitou. E depois ele foi novamente para a glória. Eu nunca vou me esquecer da cena, assim, nós estávamos todos no quarto lá no sítio, o pai e a mãe deitados assim, e a Fran lendo para nós, toda a família junto, aquele atestado de óbito mostrando que ele voltou. E é como se Deus estivesse dizendo assim, eu estava ouvindo a oração de vocês o tempo todo, mas a minha vontade precisava prevalecer, a minha soberana vontade. Só o fato dele ter ido e voltado para nós já encheu o nosso coração de tanta fé, de tanto ânimo, de tanta coragem para continuar orando, para continuar intercedendo, sabe? Então assim, foi uma experiência, gente, surreal. Amigas, eu nem sei quanto tempo já deu esse vídeo,
mas eu precisava gravar ele aqui para testemunhar, também de alguma forma edificar, sabe? Eu sempre digo isso para todo mundo que me pergunta sobre por que eu tô na internet. Eu digo que eu quero ser real. E para mim não faz sentido só postar foto bonita, só postar coisa boa, entendeu? Só postar alegria, não. A vida não é feita só de alegria, a vida é feita também de luto, de dor, de tristeza. Eu, a minha família, nós conhecemos o Deus do vale da sombra da morte, do vale escuro, Deus da caverna. E ele é real. E fica aqui a minha gratidão a todas as pessoas que nesses quase 2 anos sem o Michel oraram pela nossa família, ofertaram, daquelas pessoas que mesmo depois que o tempo foi passando não esqueceram que a nossa dor continua latente e continuam se preocupando com a gente. Fica a minha gratidão aqui, porque para mim isso é ser igreja de verdade. Amigas, um beijo para vocês. E a gente se vê aqui no próximo vídeo.